Aprendi qual é o valor de um sonho alcançar. Ter você aqui, amor. Eu tava com saudade de ti, não tava te vendo esses dias pela manhã. Agora vai ficar melhor à noite. Pois é, para terminar esses últimos dias aí, tive que fazer essa adaptação, né? Final de férias terminando, volta às aulas, e aí vai dar uma mexidinha aí nesse horário aí, mas vai dar tudo certo. Boa noite, Aniara. Tudo bom, amor? E como é que você está? Cadê você? Sara, boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos, pessoal, vocês que estão chegando. Aniara, acho que ela não me ouviu, mas ela vai ouvindo aí de pouco a pouco. Na última aula tu não estava, né, Sara? Tu assistiu ou não? Não consegui assistir. Mas tu não estava no ao vivo, né? Não, Aí tu conseguiu assistir a gravada? não, também não. Não, tá. Eu esqueci. Agora que eu lembrei, e eu disse, meu Deus, que hora é? Eu ia acreditar. Correr. Eu já tinha passado todinha para 6 horas. Eu tô de férias esses dias, e aí vou viajar quinta-feira. Aí tava pensando. Foi muito bem, olha aí. Mas vou assistir. A última aula foi sobre autoimagem e autoestima. Então, dentro dessa mentoria, nós estamos trabalhando um processo, né? Do início ao fim. Então, quem está acompanhando as aulas certinha e está seguindo, está tendo um resultado. É um caminho, né? Um desatar aí de alguns nós. Né? Então, eu aconselho vocês a seguir certinho para que vocês tenham o resultado que é para ter, né? Então, agora nós vamos entrar na parte de relacionamento e de finanças, né? Para finalizar aí a nossa mentoria. E não tem como chegar em relacionamentos e finanças sem ter trabalhado tudo que a gente trabalhou lá, né? Para ter um processo de autodesenvolvimento. Um workshop individual, que é só um assunto que é abordado, é totalmente diferente de um processo de autodesenvolvimento. Então, aqui nós estamos num processo de autodesenvolvimento, tem um passo a passo. Né? Então, a partir de hoje, nós vamos seguir com relacionamentos e com finanças. Boa noite, Patrícia. Oi. Que bom ver você aqui. Seja bem-vinda. Obrigada. Você está conseguindo assistir, Pri, as aulas? Tô sim. Tô conseguindo. No serviço mesmo, coloco os áudios e fico assistindo, escutando todos. Aham. Tá sendo muito maravilhoso para mim. Que bom, que bom. A intenção é essa. A intenção é proporcionar esse autodesenvolvimento. E boa noite, Andréia. Boa noite. Boa noite. Oh, meu Deus. Boa noite, pequena. Baby. Que linda. Tá toda animada. Então, pessoal, já são 8h02, né? Tá, ok. Então, eu vou interagir mais com vocês. Deixem as câmeras de vocês ligadas para que eu possa ver vocês, me conectar com vocês e realmente aqui ser conduzida aqui por Deus para trazer, porque eu faço aqui um borrão, mas eu não, se eu ficar só nesse borrão, não vai ser extraordinário, vai ser só ordinário, né? E o bom mesmo é o extraordinário, e a mais, né? Então, hoje, o tema de hoje à noite é como virar o jogo nas relações e no dinheiro, ou financeiro, ou dinheiro, né? Então, são áreas que constantemente nós precisamos trabalhar, precisamos avaliar, dar uma repaginada, né? Então, é uma área que a gente sempre está precisando dar viradinha aí no jogo, né? Dar uma melhorada. Então, dinheiro, o que é dinheiro, gente? Dinheiro é armação, dinheiro é recurso. Então, dinheiro e poder pessoal estão completamente conectados, os dois. E os traumas familiares prejudicam as relações amorosas, profissionais e todas as outras relações.
Nós vamos abordar hoje mais as relações amorosas e a relação financeira com o dinheiro. Então, dentro disso, dentro desse começo, nós vamos entrar aqui falando o que é poder pessoal. Eu peguei aqui no dicionário para que fique uma linguagem bem mais clara para vocês. Então, o que é o poder pessoal? Então, poder pessoal é recurso interno. Então, poder pessoal é você poder permitir ter esse acesso a recursos internos e às ferramentas necessárias para superar as dificuldades. Então, o poder pessoal é a arte de ser quem você é. Então, poder pessoal é isso, é você ter recursos internos, ter ferramentas internas. Então, o dinheiro, o movimento do dinheiro, o movimento das relações está totalmente ligado ao poder pessoal que eu e você temos. Isso quer dizer o quê? Então, a primeira coisa que precisamos saber, então, relacionamento e dinheiro são conduzidos, são resultados da energia de vida que nós carregamos em nós. Então, hoje eu vou trazer um pouquinho aqui da questão da psicanálise. Bosch é a base da psicologia analítica, que para a gente entender um pouco sobre o princípio do relacionamento e o princípio do dinheiro, a gente vai mergulhar a fundo hoje nesse assunto. Então, hoje eu, Catiane, que estou estudando, fazendo a formação de constelação familiar, eu vejo dentro da constelação familiar Bert Helling falando sobre o campo de vida e o campo de morte. E Freud fala sobre esse pulsão de vida e também sobre esse pulsão de morte. Formas diferentes de falar, mas que têm o mesmo significado. E esse campo, essa pulsão, ela faz parte da nossa vida e que, às vezes, por falta de entendimento, a gente não percebe, e isso passa despercebido e temos resultados indesejados. Dentro do campo de vida e do campo de morte, existe o ápice do campo de vida, da força de vida e da força de morte. Como, por exemplo, o ápice da ansiedade, o ápice da depressão, o ápice da alegria, o ápice do sucesso. São forças que estão dentro de nós, que faz parte de nós, né? Então, existem muitas e muitas formas de você estar em um campo de morte ou pulsão de morte, ou em um campo de vida ou pulsão de morte. Aí você pode me perguntar assim, Catiane, o que isso, né? O que isso tem a ver com a minha vida financeira? O que isso tem a ver com os meus relacionamentos, né? Tem tudo a ver. Então, quais são os sintomas para você olhar, identificar se você está no campo de vida ou no campo de morte? Está pulsando vida ou pulsando morte? Como saber? Pelos nossos resultados. Então, quais são esses sintomas? Os sintomas de quem está nesse campo. Então, os sintomas de quem está no campo de vida, na pulsão de vida, é mais energia, mais disposição, mais relações, alegria, mais vontade de se expressar, mais força de ação para ir para a vida, para ir fazer o que tem que fazer. A pessoa está assim, eu tenho que ir em tal lugar, estou animada, eu vou, vai ser assim, planeja aquela coisa toda. É isso. Isso são sintomas de uma pessoa que está em um campo de vida, que está pulsando vida. É conseguir fazer aquilo que precisa fazer. Consequentemente, isso traz mais dinheiro. Isso, mais facilidade para se conectar com as pessoas e ter relacionamentos. As pessoas dizem assim, Catiane, eu não estou conseguindo conhecer ninguém, ninguém vem até a mim, eu não estou conseguindo nenhum pretendente, nem nada assim, né? Estou isolado. Algo está errado. Né? Porque se você está pulsando vida, você está disponível aqui dentro do seu coração para se relacionar, automaticamente você vai atrair pessoas que estão disponíveis para você. Então, quando isso traz para a questão financeira, a gente ouve muito a questão da gratidão. A gratidão, ela é um coração alegre.
Então, uma pessoa que ela cresceu num ambiente traumático, cheio de murmuração, reclamação, tristeza, escassez, ela se habituou, criou esse hábito de vida, esse estilo de vida, de já acordar reclamando, já acordar olhando para as necessidades, para as dificuldades, murmurando, para os medos. E isso não é pulsão de vida. Isso é pulsão de morte. E quando é o contrário, a pessoa acorda grato, né? Então, essa gratidão, ela tem um bom outro resultado. Vou continuar aqui. Vamos lá na pulsão de vida, né? Então, esse pulsão, o que é pulsão? É um impulso, é um pulso, é uma força, é um desejo, né? Então, quando a pessoa diz assim, eu quero sair desse lugar, mas eu não consigo. Não consegue porque ainda não deseja tanto. Não quer tanto. Porque por detrás existe um ganho secundário que está fazendo com que a pessoa permaneça naquele lugar. Aí, conscientemente, a pessoa diz assim, não, mas eu quero sair daqui, eu não quero mais estar com essa pessoa, eu não quero mais estar nessa situação, eu não quero ter mais esse resultado financeiro, mas não consegue sair dali. Porque existe um ganho por detrás, que é a impulsão que ela está tendo naquele momento, que é a força maior para ela continuar ali. E aí é onde a gente entra com algumas técnicas no atendimento individual para identificar, encontrar que ganho secundário inconsciente é esse que está fazendo você ter esses resultados. E isso constantemente eu preciso fazer isso. Me analisar, usar técnicas, ser atendida, fazer alguma coisa para identificar o porquê que eu estou tendo aqueles resultados. Né? Por que eu estou tendo esse resultado negativo que não está me satisfazendo? Então, pulsão é isso, é essa força. Quando eu quero muito, o correto é conseguir. É o correto, né? Então, às vezes, hoje, você não se sinta com essa pulsão, mas você já teve essa pulsão. Quando? Está na sua infância, na sua adolescência. A adolescência, ela é o ápice desse pulsão. Onde o jovem, né, nós que já fomos ali, tá cheio de garra, cheio de energia para lutar pelos seus sonhos, para lutar pelo que ele deseja, e ele não se importa muito com os seus pais, com aquilo que vão pensar, aquilo que vão falar. Então, um momento maior considerado pela ciência de pulsão de vida em um ser humano é na adolescência, é na criança e na adolescência. Depois daí a gente começa a ficar com alguns medos, alguns receios, algumas crenças, e essa pulsão tem uma tendência a diminuir em algumas pessoas, né? Então, se você não tem hoje esse pulsão, provavelmente você já teve essa força lá na adolescência. E talvez seja necessário você resgatar ela para a sua vida hoje. O que te impede de ser mais ousado? O que te impede de arriscar mais? Porque, como nós já falamos nas aulas lá atrás, dinheiro é risco. Não tem como você ter dinheiro sem envolver risco. Mesmo que o risco seja menor, tem uns, né, que não gostam muito da questão de risco, o nível de risco é menor, então tem outras opções, mas todas elas você tem uma porcentagem de risco. E isso é importante tomar conhecimento para fazer escolhas que seja equivalente ao seu perfil, para que você não fique aí patinando na vida, né? Esse pulsão de vida que dá energia para nós. Então, o que é pulsão de morte? Então, pulsão de morte é sintoma de uma criança adoecida que viveu uma infância traumática. É quando você está em um relacionamento ou um trabalho que você não gosta de estar ali, e isso vai baixando sua energia de vida, vai ficando desanimado, desmotivado, engordando, adoecendo. E isso está te carregando para um campo de morte e destruição. Então, que eu coloquei alguns exemplos. Mas se a gente fosse entrar aqui, seria um workshop só disso aqui, porque é um assunto bem abrangente. Os sintomas de estar em pulsão de morte
são um desses. E de onde que vem isso? Vem de uma infância adoecida e traumática, onde lá no ambiente de infância, quando você ia ter qualquer ação, espontaneidade, você não se sentia com permissão. Então, era impulsionado sempre a ficar quieto, fica calado, fica parado, né? Menino não faz isso, menino não faz aquilo. Eu lembro de uma aula, quando eu estava assistindo uma vez, bem no início, em que eu percebi isso, porque a Mari, ela é muito espontânea. Então, ela chega no lugar, ela vai falando com todo mundo. Se ela chegar na casa de vocês ou na loja de alguém aqui, ela já vai puxando conversa com você e parece adulta. E aí eu era muito de não deixar, tanto eu como meu marido, era muito de dizer assim, menino, não se mete em conversa de adulto. E eu lembro da aula, né, disso, em que eu aprendi isso, que a criança, ela aprende a ser uma criança espontânea e tem mais facilidade de ir para a vida justamente nesse momento, em que ela aprende a ser livre no meio dos adultos, não é no meio das crianças. Ela aprende a perder o medo de ir para a vida no meio dos adultos, chegando no meio dos adultos e ter espaço, e ter fala. E quanto de nós não se mete essa coisa de adulto? Não entra aqui, vai para onde as crianças, né? Eu aprendi assim, fazia assim, né? E eu fui mudando isso, né? Então, muitos de nós crescemos num ambiente assim. Nossos pais não sabiam e tudo bem. E agora nós estamos aprendendo e podemos mudar isso, melhorar isso para o nosso desenvolvimento. Dentro dessa questão do pulsão de morte, que estar em um campo de morte, é onde os nossos resultados estão negativos, nossos resultados não estão sendo bons, o nosso poder pessoal não está forte. Relacionamento, dinheiro, é consequência do poder pessoal que você carrega, do poder pessoal que eu carrego, né? E quando a pessoa sai daquele lugar, as coisas começam a fluir, a pessoa está num ambiente desses que eu citei, aí ela sai do lugar, as coisas começam a fluir fácil e rápido. Por quê? Por que às vezes acontece isso? Porque ela saiu daquela conexão, daquele fluxo, daquele campo adoecido, daquele campo de morte que estava empurrando ela para baixo. Quantos de nós já saímos de amizades, de relacionamento, de trabalhos, onde você estava adoecendo, onde as coisas estavam estagnadas? Muitas pessoas têm um ambiente, já vi muito, a Andrea que está aqui, comerciante, dona de loja, também pode contribuir, em que a pessoa está em um local, um espaço, alugou um espaço, botou o seu negócio, sua loja, seu escritório, não flui. Há alguma coisa, às vezes há uma discordância, a separação, sabe? Não há concordância naquele lugar, e ali a loja não desenvolve, não cresce, não vende, e aí vai definhando, ali está levando para a morte, empurrando para baixo. Então, existem vários fatores que precisam ser analisados para que a gente possa olhar o porquê de estar tendo aquele resultado, né? Então, tem gente que está habituado a só ir para a opção de vida, para o campo de vida, depois que ela saiu do campo de morte, de um lugar traumático, de uma situação terrível. E fica repetindo, fica vivenciando isso, vira um vício. Então, a pessoa precisa ir para uma situação de desvalorização, de dificuldade, de escassez, para depois ir para uma mudança, para depois ir para uma situação de prosperidade. E quando isso está acontecendo com uma pessoa, é porque ela está acostumada num vício emocional de autodestruição. Você que se identificou, que encontrou alguma dessas coisas, Catiane, eu percebi, você entende? Eu percebi que eu estou mais no campo de vida, na pulsão de vida, eu estou mais na pulsão de morte, estou mais no campo de morte. Estamos tendo esse resultado porque nós temos um exemplo disso. E aí eu te pergunto, quem que você viu nesse ciclo de autodestruição? Foi seu pai ou foi sua mãe? Ou os dois? Nós somos muito fiéis ao nosso sistema familiar. E nós temos uma necessidade de pertencer. E às vezes nós repetimos um ciclo de escassez, um ciclo de relacionamentos
abusivos, desvalorizados para pertencer. E isso é muito profundo. Então, quando você olha para essa questão para a sua vida, identificando, não, na área amorosa eu estou no campo de vida. Na área financeira eu estou no campo de morte, ou vice-versa. Ou nos dois. Quem você viu estando numa situação dificultosa, de desvalorização, de sofrimento, de dor, de perca, de escassez, lá na sua infância? Quem estava vivenciando isso? Anota no seu caderninho aí. Quem estava vivenciando isso? Porque você está conectado com essa pessoa, carregando as dores dessa pessoa. E esse pode ser um dos seus motivos da causa de você não estar conseguindo prosperar em relacionamentos amorosos, em amizades e nos seus resultados financeiros. Então, talvez você ainda não percebeu, mas você está provocando essas percas financeiras, está provocando esses resultados. Os nossos resultados é de total responsabilidade nossa. O resultado financeiro que você tem hoje, o resultado que você tem no seu relacionamento com amigos, seja eles qual for, mas principalmente conjugal, é de total responsabilidade sua. É resultado do poder pessoal, da sua energia de vida. Se tá bom, beleza. Se tá ruim, precisa ser trabalhado, precisa ser analisado, precisa olhar, ver o que está acontecendo. Então, se você provoca nas relações, provoca baixa autoestima, provoca perca nos relacionamentos, provoca briga com os filhos, e com essa provocação toda, você vai adoecendo, vai repetindo esses padrões, porque foi assim que você aprendeu. Esse é o modelo de relacionamento amoroso, é o modelo de relacionamento com o dinheiro que você aprendeu, é o modelo de saúde que você aprendeu. Então, e se aprendermos assim, tendemos a repetir até que a gente se torne consciente para mudar esse comportamento. Porque enquanto a gente não toma consciência, não tem como mudar, não tem como lutar contra algo que é invisível, né? Então, quando nós estamos nesse vício de autodestruição, nesse fluxo, nesse pulsar, nesse campo de destruição, de morte, que é definhar, nós só temos dois lados. Ou é vida, desenvolvimento, ou é morte, estagnação. Ou você está desenvolvendo, ou você está morrendo. E isso não tem nada a ver com idade. Isso tem a ver com a energia de vida, o quanto eu estou conectado com a vida. E o quanto eu estou conectado com a morte. Eu estou achando muito interessante isso, sim, porque a minha vida com os meus pais, desde quando eu me entendo, foi muito difícil. A vida, assim, desde de criança sempre foi muito difícil, a área financeira. Meu pai era alcoólatra, hoje ele não bebe mais, graças a Deus. Mas, assim, até hoje ele ainda vive, assim, no razoável, né? Se mantendo no dia a dia. Sim. Só que eu, quando eu cresci, eu não quero isso para minha vida. Eu não quero viver esse padrão que os meus pais levam, assim, sem nem conhecer nada, né? E Sim. aí procurei trabalhar, com 15 anos trabalhava já, tinha minha dependência, não, assim, não, a única coisa que eu fazia era viver dentro da casa dos meus pais, mas assim, tudo que eu tinha, uma roupa, um calçado, um perfume, tudo era eu que trabalhava, eu que tinha, mas assim, por eu ir para esse outro lado, de querer conquistar as minhas coisas, eu sou uma pessoa da família que eu não passo da riquinha, que eu não passo de metida, que eu esbanjo, enfim, assim, são várias coisas que me colocaram nesse caso. E Sim. aí, até então, eu sempre
eu sempre quis ajudar da melhor forma possível. Tudo que eu tinha em casa, se eu tivesse, eu vou te dar um exemplo mais claro. Se eu fosse numa uma loja comprar uma roupa e se alguma das minhas irmãs fossem comigo, tipo, tudo que eu comprava para mim, eu comprava para a pessoa, porque eu parece assim que eu me achava na obrigação, Uhum. entendeu? E assim, hoje eu estou numa situação bem difícil Financeira? financeira. Sim. Eu estava num patamar muito bom, eu tinha 5 carros na garagem, assim, enfim, estava um patamar muito bom, estabilizado, né? E hoje Sim. em dia eu estou numa situação bem difícil. E, inclusive, estou dentro da casa dos meus pais. Vim para passar 10 dias, já estou 2 meses e alguma coisa. E, assim, não falo que é a situação, o que é o tempo mais difícil, porque tudo, Deus tem tudo, tem um propósito, mas assim, eu creio que vai, logo, logo eu tô saindo dessa. É verdade. É bom analisar, né? O que for você É, analisar depois, é o que foi que aconteceu que fez com que você voltasse, né, à casa dos seus pais. Então, aí a gente pode perceber um exemplo, né, que baixou muito a sua energia. Baixou sim, muito, estava lá. Então, alguma coisa aconteceu aqui, existiu um motivo bem forte que você inconscientemente foi para esse campo é. de morte, de decadência, né? De definhar, em vez de continuar crescendo. Né? E Então, a mãe do Alisson também não conseguia ir na minha casa, tipo, tinha 2 quilos de arroz dentro do meu armário, só um exemplo. Ela uhum. dizia que, tipo, tem 2, então vou levar um, não tá precisando. Nossa, Se ela chegasse em casa e visse a minha despensa ou até uma calcinha nova, qualquer coisa, aquilo ali era motivo de dela ficar de cara feia, chateada, brigava, e assim a gente sempre ajudamos muito, entendeu? é isso. Muito, muito bom. Muito obrigada, Pri, por compartilhar, viu, a sua experiência. Eu vou trazer um exemplo da Pri aqui que ela trouxe. Eu vou pedir para você fechar bem seu microfone, Pri, para não ficar dando bem que interferência, tá? Obrigada. Vou pegar o exemplo da Priscila aqui que ela trouxe, para usar dentro disso que nós estamos falando aqui. Inconscientemente, a Priscila e o esposo não se sentiam com permissão para prosperar, porque a família dava sinais através de comportamento, de palavras, de que por eles estarem prosperando, eles não eram encaixados. Então aí a gente tem que ter muito, tem que estar entendendo para não se sabotar, porque todos nós queremos pertencer. E quando a gente começa a se sentir excluído, porque você já não tem mais os mesmos costumes, a nossa tendência é deixar de desenvolver para vir para cá, para pertencer. O que é que me conecta com meus pais? É eu estar aqui, eu estar perto, é eu estar precisando. E já tem outras pessoas que não. O que conecta elas aos seus pais é estar prosperando. Mas quando a conexão com esses pais é estar adoecendo, é estar sendo vítima, é estar numa posição inferior, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu, Catiane, sabendo disso, preciso me vigiar muito, porque eu posso ser pega numa situação como essa. Me sabotar para pertencer, para poder se encaixar, para poder ter. Eu entro aqui perguntando para vocês, anota essas perguntas para vocês se responderem. Como que você viu o relacionamento dos seus pais? Como que era o relacionamento desse pai e dessa mãe? Como que eles conversavam entre si? Como que eles se tratavam? Como que esse pai e essa mãe lidavam com o dinheiro? Como era quando as pessoas chegavam na sua casa? Como as mulheres viviam, as mulheres da sua geração e da sua linhagem, como que elas viviam? Como que elas eram tratadas?
como que os homens viviam, como que eles eram tratados. Tudo isso interfere ou fortifica a nossa relação com o dinheiro. Então, se a relação com as pessoas foi boa, você vai querer se relacionar com as pessoas, vai querer se expor, vai querer que elas falem de você, falem do seu produto. E isso vai te trazer mais dinheiro. Mas se relacionamento, se expor não foi bom, você vai querer se encolher. E isso vai colocar você no campo de morte. É morte em vida. Você está vivo, mas seus resultados estão mostrando que você está no campo de morte. Então, nós precisamos entender isso para nos impulsionar, ter essa força, esse desejo, esse impulso para ter a força necessária para crescer. Porque lembra da aula sobre mãe? É vida, é o fluxo de vida, está totalmente ligado à mãe. Pai é a semente, é a força de ir e pegar a semente. Então, é a junção dos dois. Então, quando se fala de conquista, de prosperidade, de vida, se fala desses dois. A Bíblia fala assim: honra teu pai e tua mãe, prosperidade e vida está relacionada a pai e mãe. Então, se honra teu pai e tua mãe para que tu tenha prosperidade e para que tu tenha longevidade. Está totalmente ligado. Por isso que eu disse para vocês desde o início, nós estamos falando sobre finanças desde o início. Quando eu comecei a falar sobre pai e mãe, nós começamos a falar sobre finanças. Por que que eu fiz essas perguntas aqui para vocês? Eu vou pegar aqui, vou fazer uma pergunta e vou ver se alguém se candidata. Se alguém não se candidatar, eu vou pedir para alguém falar. Quem de vocês aí pode falar para mim de forma breve como era o relacionamento dos seus pais, conjugal, que você lembra? Como que era? Quem vai se candidatar aí? Quem está animado, ansioso para compartilhar? Oi, Oi, pode falar. É o é o Alisson. Rádio. Rapaz, meu pai, como eu falei no começo, né? Ele vivia viajando muito, de motorista de caminhão, então eu passava muito tempo na estrada. E meu pai, quando ele chegava de viagem, em vez dele ficar com a gente, ficar em casa, ele caía na festa, né? Uhum. Ia para as festas, ia beber com os amigos. E normalmente, quando ele chegava dessas festas dele lá pelas altas da madrugada, eu chegava em casa e queria agredir minha mãe, queria brigar com ela. Muitas vezes que queria me agredir, né? E foi várias vezes essa situação. Até eu completar 16, 15 anos, 16 anos. Ele não gostava nem que eu jogava bola. Ele brigava comigo, dizia que ia ser um vagabundo, que quem jogava bola era só vagabundo, que não sei o quê, várias coisas. E até um dia eu cheguei com ele, quando eu completei 16 anos, 15 para 16 anos. Ele chegou querendo me agredir minha mãe, e eu tomei na frente e falei para ele que a partir daquele dia, se ele quisesse arrumar a mala dele e ir embora, que ele podia ir embora, mas que eu não aceitava mais ele agredir minha mãe e nem me agredir por nada. Sim. E que eu era um homem, e que de fome e nem debaixo de uma ponte minha mãe não iria morar. Uhum. E a partir daquele dia ele mudou, assim, essa reação dele com ela e comigo, né? Entendi. Mas hoje eles vivem, são casados, Uhum. mas meu pai ainda é uma pessoa ainda que não respeita a minha mãe. Eu, eu vou lá todos os dias praticamente, eu estando aqui na cidade, mas diariamente eu presencio discussões, brigas, e eu vejo assim mais da parte dele. Ele é muito ainda aquele homem, é, como é que eu posso dizer? Esse é aquele homem machista demais, Sim, entendeu? E às vezes eu converso, tento conversar com ele, mas ele não é muito de conversar, não gosta muito da gente falar. entendi.
E aí, às vezes, eu converso mais com minha mãe, né? Falo, mãe, releva, ignora, tal. Certo. Mas é difícil. Bem desafiador, né, Alisson? É. Muito bem, Alisson. Obrigada, viu, por compartilhar. Nada. Então, o Alisson trouxe aqui o exemplo de relacionamento que ele presenciou com os pais dele. Então, um exemplo onde é um excesso de masculinidade que provoca que não foi bem aplicado, muita violência, muita força, e a mãe ali como vítima. Ele vai olhar para essa mãe de uma forma como se ela fosse mais frágil, mais fraca, que precisasse da proteção dele para defender do pai. Então, isso ele vai levar para a vida, o exemplo. Então, é o exemplo de relacionamento que ele tem, é o espelho. E aí, para ele ter mais facilidade de ter um relacionamento saudável, ele vai ter que ter um outro exemplo. Porque por mais que ele queira não repetir o padrão do pai, ele tem que estar controlando ele mesmo. Porque ele não pode liberar 100% a masculinidade que tem dentro dele, a força que tem dentro dele. Então, ele tem muita força para ir para a vida, tem muita vida, muita força, muito desejo, mas ele precisa... Tá, aqui. Mas ele precisa abafar, porque ele tem medo de ser igual ao pai. E aí, sempre que ele precisa de um impulso para ir para a vida, para prosperar, para crescer, para se desenvolver, pode ser, não ouvi ele, não fiz nenhuma análise com ele, pessoal, para entender isso, mas pode ser, estou dando só um exemplo, né, para vocês ir se conectando. Então, pode ser que ele se sabote porque ele tem medo de ser quem ele é, porque o exemplo da figura masculina foi desequilibrada. Então, o masculino, a conexão com o masculino, para ele, se os olhos dele estiver no pai, é desequilíbrio. É uma força incontrolável. Então, ele mesmo fica se controlando. E quanto à mulher, é como se ele tivesse que estar controlando. Por quê? Porque precisa dessa proteção, desse cuidado, é vulnerável, né? Muito frágil. Então, gente, olha, esse exemplo de relacionamento dos nossos pais, quando eles não são tão saudáveis, nós precisamos trabalhar isso dentro de nós e precisamos nos conectar aquele tio e aquela tia que tinha um relacionamento que a gente ficava admirando, o vovô, a vovó, né? O vizinho, que, nossa, a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Então, a gente precisa de outros exemplos para a gente se conectar, para ter um outro resultado. Como mulher, como que eram essas mulheres? Como que essas mulheres se vestiam? Como que essas mulheres falavam? Como que essas mulheres eram valorizadas? Como que esses homens eram? Então, quem é o homem que está aqui? Olhar para os homens da sua família. Outra, quando se fala de financeiro, os homens precisam se conectar com o seu transgeracional, a sua linhagem masculina, porque é de lá que vem a força. Catiane, Deus me livre, não quero nem saber daquele povo. Aquele povo é terrível. Não importa como eles sejam, eles têm uma força e você precisa dessa força para prosperar. Não importa como essas mulheres foram, é a sua árvore. O nutriente, a sua força de vida vem de lá. Então, quando se fala em dinheiro, quando se fala em relacionamento conjugal, o fluxo de vida está vindo daí. Se você cresceu e não recebeu palavras de afirmação, hoje você precisa dar essas palavras de afirmação para você. Por que eu entrei nessa questão aqui do exemplo? Porque essa autossabotagem, a gente fica andando em círculo. Isso aqui é o que eu mais vejo em atendimento. São pessoas andando em círculo e não percebeu ainda o que está por detrás. Está fazendo você ficar andando nesse círculo, se sabotando, nesse vício emocional de autodestruição.
escolhendo pessoas que vai fazer você vivenciar a mesma coisa que você viu seus pais vivendo. A pessoa que está ligada numa visão, num campo de morte, ela vai pegar o dinheiro, ela vai gastar todinho, porque ela está no vício de destruição. Ela está com aquele sentimento ruim, ela quer eliminar aquele sentimento, não sabe que é isso, então ela vai eliminar algo. Então, aí onde as pessoas, às vezes desesperadas, terminam o relacionamento, provoca a briga, pega o cartão de crédito, estoura o cartão de crédito. É um acúmulo de dor emocional. Aí torra o cartão de crédito todinho. O dinheiro que tiver no aplicativo, no banco, que tiver na mão, ela vai eliminando. Se você está nesse perfil, o que você quer eliminar? Do que você quer se livrar naquele momento? O que está acontecendo na sua vida que você está querendo se livrar? E você não está trabalhando na raiz, está pegando e descontando no dinheiro. O dinheiro é fluxo de vida. Só tem dinheiro quem está conectado com a vida. Quanto mais conectado com a vida você tiver, mais dinheiro você consegue fazer. Porque mais ação, mais energia, mais disposição você vai ter. Andréia, liga seu microfone aí, amor, por favor. E, Andréia, você pode compartilhar com a gente como que você viu seu pai, sua mãe lidando com dinheiro na sua infância? Sempre tudo muito controlado, muito menino, dinheiro pouco, sempre tudo escasso. Aham. Então, na sua percepção, a sua infância, o dinheiro foi escassez. Foi. Abundante, né? Muito bom. Pedaço de carne contado, comprava roupa uma vez por ano. Uhum. E hoje, como que é você, André, em relação ao dinheiro? Você é controladora, gastadeira, como que é? Assim, sem expor muito sua Não, vida. Só. eu já fui mais controlada. Eu acho que hoje eu já fui mais economista. Uhum. Eu já fui mais preocupada, assim, né, com o futuro, em faltar. Sempre tive aquele medo, sei lá, eu tinha uma sensação que eu tinha que estar sempre economizando. Hoje não, hoje eu já sou mais, não sou gastadeira, mas eu já não tenho tanto essa preocupação. Muito bem. Mas hoje, no caso, André, tu já tem alguns estudos, né? Tu já tem uma preparação em relação a essa administração financeira, não é, do seu dinheiro? Isso. Muito bem. É isso. Olha, obrigada, André. Então, pessoal, olha só, tá vendo? Então, como a Andréia saiu de uma situação em que era escasso, ela tinha medo do dinheiro faltar. Então, estava prendendo ali, né? Controlando cada centavo para não correr o risco de viver o que ela viveu na infância. Aí, aqui eu pego um exemplo. Quem viveu isso vai ficar concentrado, a atenção vai estar no fluxo de morte. A atenção está no medo da falta. Então, por mais que esteja entrando dinheiro, mas eu estou o tempo todo com a minha atenção aqui, ó, na falta. Então, tudo que eu foco, eu atraio. Termina que em algum momento eu vivo essa falta. Como? Eu tinha um dinheiro. Esse dinheiro eu ia poupar, eu ia comprar algo que era para mim. Mas quando penso que não, o pneu do carro estoura, a porta quebra, acontece alguma coisa que você tem que se livrar daquele dinheiro por necessidade e não por desejo, por recompensa, por algo bom. Então, vive sempre na necessidade e não na abundância. Nós vamos entrar na aula de amanhã nos níveis. Quais são os níveis para você identificar quais os níveis que você está? De sobrevivência, de abundância, de transbordo. A sobrevivência é o primeiro nível, é por onde tudo começa. Né? Então, ela vai estudando. Eu conheço um pouco a Andréia, ela estuda, ela busca. Então, vai estudando, vai entendendo, a mente vai dilatando e vai saindo desse medo de escassez. Então, termina que começa a usufruir. O foco já não está mais aqui, mas está em crescer, em ter mais.
E se eu tenho permissão de ter mais, eu vou ter mais. Mas se eu não tenho, o que eu vou perder? Então, pensa você. O que é que você vai perder se você tiver mais? Quem vai te reprovar? Quem vai te aprovar se você tiver mais? Tudo isso é importante olhar, tudo isso é importante analisar, porque são impulsos secundários que estão trazendo esses resultados. Se você não está gostando dos resultados, precisa ser trabalhado. Todos nós sempre estamos em desenvolvimento e sempre queremos mais, e não tem nada de mais em querer mais. Se você tem uma crença de não, aqui tá bom, Deus me livre de querer mais, eu estou sendo egoísta, não estou sendo grata, isso também pode estar te sabotando. Tem uma palavra que diz assim, a unção que eu honrar, é nela que eu vou prosperar. Então, a palavra está falando lá nesse versículo, aí está falando sobre se é a unção de profeta. Então, ela está falando, não é só a questão da igreja. A Bíblia ela não é para a igreja, ela é para todo mundo. Ela é para a gente. O sol nasce para todos. Então, ela está falando de qual é a unção que você vai prosperar. É a unção de vida? É a unção de morte? Qual é a área que você usa? Qual a área que você usa para ter o recurso que você tem? Igual a Sara, contabilidade. Se você honrar essa unção, essa vara de pescar, você vai crescer nela, você vai multiplicar, o seu ganho vai multiplicar através da contabilidade. E essa semana eu estava orando e o Senhor falou ao meu coração sobre essa palavra. E eu nunca tinha mergulhado nela desse jeito. Eu, Catiane, estou honrando a unção. O que é unção? É capacitação. Então, qual a capacitação que você tem? No que você é bom? O que você faz? Então, você honra, você precisa honrar uma, focar em uma e honrar essa, e crescer ela. Quanto mais você botar força de vida nela, mais você vai crescer, mais abundante você vai estar. E aí, para finalizar de hoje, o relacionamento conectado com o dinheiro, porque o dinheiro é uma bala, é um recurso para ser trago para dentro do relacionamento, para prover, para suprir a família. E aí eu vou deixar esse assunto para amanhã, para dar continuidade. A gente vai continuar de onde a gente parou. Então, pessoal, quem anotou essas perguntas, tragam essas perguntas para que a gente possa trabalhar nelas. Como que vivia essas pessoas? Como que viviam as pessoas da sua família em relação ao dinheiro? Como que eles viam o fato de ter uma casa boa, o fato de ter um carro bom, o fato de estudar, o fato de prosperar? Como que essas pessoas viam isso? Como que a sua família lida com isso? Vocês precisam entrar, se questionar, se analisar, para vocês se identificarem. Vocês sabiam que vocês podem estar com dificuldade de ter um relacionamento porque a mãe de vocês não teve um bom relacionamento? Você se sente traindo ela se você tiver um relacionamento feliz. Então você pega e escolhe pessoas que vai te deixar infeliz. Você pode estar escolhendo aquele carro porque seu pai disse que aquele carro é que é bom. E aí você quer agradar, quer a atenção desse pai. E aí tá só naquele carro, não tem um carro melhor. Hoje é para isso, é para abrir esse tema, para deixar vocês olhando para dentro de vocês, se analisarem, para que a gente dê continuidade amanhã. O assunto ele é bem extenso, como eu já falei, e eu acredito que vai trazer ótimos resultados para vocês, viu? Então, quem não tiver conseguido aí anotar as perguntas, pode me pedir que eu vou até colocar lá copiar e colar lá no grupo, porque vocês precisam responder essas perguntas. Essas perguntas precisam de tempo, vão para um lugar reservado, só você. Deixe a sua memória fluir para que você possa
responder abaixo, trazer essas respostas. Esses homens eram bem tratados, eram respeitados? Essas mulheres eram bem tratadas, eram respeitadas? Como que elas viviam? Lembra? Sabe, eu lembro, eu puxo na minha memória, eu lembro como que as minhas tias eram tratadas, como que a minha mãe era tratada. Então, como que eu olho? Eu olho como que ela era tratada nos relacionamentos conjugal, como que elas eram tratadas pelos pais, como que eu via dentro da sua percepção. Isso é importante, porque os seus olhos estão olhando para isso. E muitos dos seus resultados estão aí, as respostas. Tá bom, pessoal? E é isso. Por hoje nós vamos ficando aqui. Amanhã nós estamos aqui nesse mesmo horário. Vamos dar continuidade e vamos crescer, vamos desenvolver e melhorar os nossos resultados financeiros, tá bom, pessoal? Boa noite para todos e até amanhã.